Essa é uma palavra que pode servir de preservação, mas ela também pode servir de restauração. Para aqueles que estão em processos de divórcio, separação, por aí vai, essa é uma palavra que serve de reabilitação. Então, para toda igreja, ela é uma palavra que serve tanto para preservar, quanto para fortalecer, restaurar, quanto para a cura. Amém? A pergunta fundamental, que é o próprio fundamento da família, é: qual fundamento, qual alicerce, qual a base sustenta a sua família? Essa é a nossa pergunta inicial. Qual o fundamento, o alicerce ou a base sustenta a sua família? Você já deve estar pensando assim: vai dar ruim hoje, porque eu já vim brigando no carro quando eu vim para a igreja. Ou hoje de manhã eu já queimei alguma coisa e já não deu certo, já tive confusão em casa. Não, isso é normal em toda casa. Mas o diferencial é o que você faz com aquilo que aconteceu. Se você prolonga uma confusão ou se você corrige aquele erro ou aquilo que foi colocado. Verdade, queridos, é que se o Senhor não edificar a casa, diz lá o quê? Em vão trabalham os que a edificam. Em vão trabalham os que a edificam. Se nós não colocarmos o Senhor como alicerce, como o fundamento, vai ser em vão. Já viu aquela pessoa que ganhou na Mega Sena e perdeu tudo? Existe. Não tinha a cabeça para administrar aquilo que foi colocado em suas mãos. Da mesma forma somos nós. Se nós não colocarmos o Senhor como centro, como fundamento, como a base, vai ser em vão. Por quê? A gente vai ver que a origem, o fundamento, é o próprio Deus. Talvez, se a gente pensar hoje a crise da família atual, do modelo atual que a gente tem de família no século 21, é forte e é real. A gente não deve fazer vista grossa disso. Dados mostram que aqui no Brasil, em 2024, teve próximo ali de quase 1 milhão de casamentos, 900 e poucos mil casamentos, mas também quase 45% a 47% de divórcios no ano de 2024. 2023 teve até um pouquinho a mais. Então, quase metade dos casamentos, para cada casamento, existiu ou existe um divórcio, se estender essa pesquisa até o ano de 2026, onde nós estamos. E o que foi interessante nesses dados é que, independente se você se diz cristão, evangélico, católico ou sem religião, é parecido os resultados. E aí a gente pergunta o que nós cristãos fizemos com aquilo que nós aprendemos sobre família. Mas tem um dado interessante no meio dessa pesquisa, é que quando você leva essa pesquisa para famílias cristãs, o jogo muda. Quando você só se diz cristão, o resultado é a mesma porcentagem para quem não é cristão, de divórcios. Mas quando você é um cristão praticante, a porcentagem de divórcios diminui. Ou seja, quando você vive a fé que você um dia entregou para Cristo, quando você vive aquela fé, não só professa, mas vive, a chance de divórcio é bem menor. 27%, 30%, 50%, mas a média é 35% a menos de divórcio para um cristão verdadeiro. A gente poderia falar assim. Não só aquele que se diz cristão, mas aquele cristão verdadeiro. E o ponto-chave para evitar isso, no modelo de crise atual onde nós estamos, é a família.
o alicerce é a família. Eu vou contar a história, testemunho desse garoto aqui que está aqui. Ele se chama Nick Voigt. Talvez você vai conhecer ele nas próximas imagens. Ainda não bota não, Cássio, por favor. Nick, ele nasceu com uma síndrome chamada de tetramelia. Ele nasceu sem os membros, os 4 membros. Uma síndrome rara, mas existe. E ele conta no testemunho dele que desde criança ele sofria bullying e preconceito, o Nick. E aos 8 anos ele tentou o primeiro suicídio, por rejeição das crianças. Criança não faz o filtro, e ele na escola era muito perseguido. E aí numa dessas histórias que ele conta testemunhando, é que aos 8 anos ele pediu para o pai deixar ele na banheira para ele tomar um banho, e a água que o pai deixava era apenas de 10 centímetros de altura, para não acontecer nenhum acidente. Mas naqueles 10 centímetros ele ainda tentou se jogar e se colocar com a cabeça para baixo para poder cometer um suicídio. Uma criança de 8 anos, pela condição que ele tinha. Só que o que é interessante na história de Nick é que o jogo virou por conta da sua família. Os pais cristãos, o pai e a mãe cristãos, começaram a falar quem ele era para Deus. No meio de toda essa circunstância adversa, com essa síndrome, os pais falaram de que existia um Deus maior. E Nick hoje ele é um palestrante internacional, conhecido no mundo todo, e ele leva esperança e o seu testemunho para as pessoas. Ele é um pregador motivacional. Ele é um pregador evangelista motivacional, sem braço e sem pernas. E às vezes nós nos deparamos com situações que nós temos tudo e achamos que a nossa vida é a pior. Se Deus usa um homem sem braços e pernas para ser suas mãos e pés, Deus pode usar qualquer pessoa. O fundamento que Nick teve para mudar a sua vida, sair de uma condição de suicídio, várias vezes ele conversou com Deus porque nasceu assim, foi pela sua família, pelo seu pai e a sua mãe, que não o abandonaram desde a infância. Formaram o caráter daquela criança e hoje ele é conhecido no mundo todo por ser motivacional. Motivacional. Amém? Vamos avançar. Onde começa a família? Onde começa a família? Eu não estou falando de qualquer família, porque hoje nós temos vários tipos de família, mas nós, cristãos, que isso fique bem claro, quando você se denomina cristão, você entregou a sua vida para Cristo, a sua vida está pautada na Bíblia, e a origem da família, ela começa ali em Deus. Se alguém um dia falar para você que a origem é diferente, não tem referencial. A origem de toda família, ela começa em Deus. Gênesis 2, 21 a 24 diz assim, está projetado aí, e vamos ler também aqui. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A família, ela começa em Deus.
A origem da família, ela começa em Deus. Toda e qualquer família, a origem, ela começa em Deus. A família começa em Deus porque ela foi criada por Deus, ela foi feita pela vontade de Deus com um propósito específico, de unir um homem e uma mulher. Esse é o fundamento da família bíblica, da família cristã. Essa é a raiz e a nossa origem familiar. Se você tiver isso como alicerce, como fundamento, você tem grande chance de comunique, de ter uma vida restaurada, uma vida plena em Deus. Quais são as características, o que a gente pode extrair desse versículo 24? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A primeira característica que a gente vê da origem é que a família ela começou em Deus, na criação, na origem de tudo. A segunda é que a família não é uma invenção cultural. Ela não é uma invenção cultural. Terceira, a essência não muda com o tempo. Pode segurar, Cássio, eu ainda vou chegar nessa parte. A terceira, a família não muda com o tempo. Os protótipos, os modelos de família que se estão criando não têm sua origem em Deus. A origem da família está bem aí no versículo que nós lemos. Gênesis 2, 24. A origem da família, ela começa em Deus. Partes, características essenciais do casamento. Primeiro, repetindo aqui, foi uma criação de Deus. Segundo, de acordo com Gênesis 24, o casamento ele é heterossexual. Deixa o homem, pai e mãe, une-se à sua mulher. Casamento entre homem e mulher. Você não vai ver na Bíblia falando algo ao contrário. A Bíblia vai falar sobre um casamento criado à origem por Deus, homem e mulher. Terceiro, o casamento ele é monogâmico. Você tem ali o homem e a sua mulher. Não tem as suas mulheres. Mas a gente vê exemplos em Israel de homem com várias mulheres. São deturpações do que Deus criou. Quando Jesus vai referendar a família, ele não vai falar de Israel, ele vai falar de Deus em Gênesis 2, 24. Quando Paulo vai falar sobre família, ele também não vai falar de Israel. Ele vai falar de Gênesis 2, 24. Um homem e uma mulher. Essa é a origem da família criada por Deus. Quarto, o casamento aqui, né, o homem e a mulher, ele é monossomático. Uma só carne. E aqui entra o primeiro mistério que a gente vê na família. Dois virando uma só carne. Isso aqui lembra quem? Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, um só. Então Deus já usou o modelo de família para representar aquilo como é no céu. Tá? Quinto, a família, o casamento aqui, ele é indissolúvel. Na hora que termina lá, tornando-se os dois uma só carne, ponto final. Não disse ali, não abriu margem para outra situação. Claro que a gente sabe que existem outras situações, mas são outro tipo de conversa. Mas quando a gente fala sobre casamento pautado em Gênesis, na sua origem, o casamento ele é criação de Deus, ele é heterossexual, ele é monogâmico, monossomático e indissolúvel. E aí começa a dar um nó em algumas cabeças, assim. Mas às vezes não é isso que a gente vê nos dias de hoje. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Os dias de hoje, eles são maus, igual à época de Noé. O homem não está deturpado de agora, o homem sempre esteve deturpado, desde a sua queda. E qual é a nossa referência? A nossa referência vai ser a origem.
quando você usar alguma frase, alguma conversa diferente da origem, você também está errado. A nossa referência sobre casamento vai ser sempre a origem. A cultura e o mundo, eles tentam moldar, tentam colocar um padrão que não é o padrão bíblico. Como cristão, nós devemos nos posicionar como filhos de Deus que entende o casamento como um padrão bíblico. Se você é cristão e vive a palavra, se posicione dessa forma. A cultura, ela pode até influenciar a forma como as famílias vivem, mas não define o que família é. A essência da família foi determinada por Deus desde o princípio. Partindo desse primeiro arcabouço, o fundamento da família, a origem em Deus. Nós ainda vamos extrair algumas preciosidades desse versículo. Esse versículo é um dos versículos mais ricos, porque ele fala de origem, fala sobre esses 5 pontos que nós lemos, e ele vai falar de mais coisas sobre família. Ele vai falar sobre 3 princípios que estão guiados na ordem divina em Gênesis 2, 24. Ainda, quando diz aí, por isso o homem deixa pai e mãe. O primeiro verbo que vai aparecer aí, azar, ele vai deixar. O que é isso? Vai formar um novo núcleo familiar. É uma prioridade o novo lar. O casamento, ele vai inaugurar uma nova unidade. Um filho que vai sair de uma família e a filha que vai sair de outra família e vão se unir e formar uma nova família, um novo núcleo, uma nova só carne. Quando esse verbo diz deixar pai e mãe, não é abandonar, não é largar, mas esse verbo na sua origem ele traduz desse jeito, deixar mesmo, cortar o cordão umbilical. Não é desonrar, mas é deixar. A Bíblia é clara em falar nisso, que você tem que formar um novo núcleo. Um pastor muito famoso, conhecido, ele deu um exemplo muito claro e fácil, que por que tem que deixar? Porque às vezes quando o marido e a esposa têm uma comunhão forte, uma discussão, que eles brigam, imagina eles brigando dentro da casa do pai e da mãe da filha. Os pais vão proteger a filha e vão ficar com raiva do genro. 10, 15, 20, 30 minutos depois o casal fez as pazes. Mas o pai e a mãe dela não. Ainda vão continuar chateados com ele. É simples e prático. Deixar pai e mãe. Cortar o cordão umbilical. Porque o pai e a mãe, até entender que já fizeram as pazes, vai ficar a mágoa e o ressentimento daquela discussão. E eles também esquecem que eles não brigam, né? Acontece isso em toda e qualquer família. Então, queridos, existem situações que são ímpares, mas a regra é essa, deixar pai e mãe. Mas para que está falando isso? Porque a gente está falando sobre o fundamento do casamento, da família. Segundo ponto que é colocado ali, depois de deixar, é unir-se. Esse unir-se significa um vínculo permanente, indissolúvel. Esse vínculo é um compromisso contínuo, ele não tem fim. Lembram da aliança? Sem começo e sem fim? Esse é o significado de unir-se, sem começo e sem fim. E é interessante porque quando você pula mais alguns capítulos, em Gênesis 5, diz lá, no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, Ish e Isha, e os abençoou. E lhes deu o nome de Adão. O homem e a mulher tiveram um nome só, Adão. Se você pegar sua Bíblia, você vai ver lá que está no plural. E lhes deu, homem e mulher, uma coisa só, Adão. E como eles eram uma coisa só, não sabiam que estavam nus. Uma só carne.
Então quer dizer que para Deus, a tradução da palavra Adão pode ser uma só pessoa, um homem, mas também ela tem o mesmo significado de uma só unidade, homem e mulher. Por isso que essa palavra veio no plural. Então, quando Deus chamava Adão, Ele estava chamando o homem e a mulher. Era um só chamado para os dois, porque eles eram um só. Amém? Deus uniu. Deus uniu. Um terceiro ponto ainda, nesse versículo, que eles se tornaram uma só carne. Uma só carne. É uma união física, é uma união emocional, é uma união espiritual. Homem e mulheres compartilham dos mesmos sonhos, dividem as mesmas responsabilidades e caminham na mesma direção. Jugo, já viram a Bíblia falar de jugo desigual? A canga que era colocada em cima do animal, se um for para um lado, outro for para o outro, vai dar problema. Então o jugo ele tem que ser igual. Um só propósito de vida, uma só direção, um só fundamento. Amém? Avançando, existe um alerta, vamos dizer assim, quando a gente pega esse versículo, uma só carne, que às vezes o casal pode entrar numa questão de convivência e não se tornar uma unidade. Se tornarem, às vezes, nem amigos só, mas às vezes viverem uma convivência, mas não se tornarem uma unidade, como colocou lá em Gênesis 2, 24. E a reflexão para nós hoje é: estamos vivendo unidade ou apenas convivência no lar? Uma família forte, ela não começa no esforço humano, mas ela começa na obediência em Deus. A família forte, ela começa na obediência em Deus. Amém? Família tem origem em Deus. A família tem um casamento estruturado em Deus, uma só carne, indivisível, indissolúvel, monogâmico, heterossexual. E um outro ponto que a gente vai tratar também aqui é que essa família, ela inicia com um homem e com uma mulher. Nem sempre tem filhos, mas é uma família da mesma forma. E quando a gente pensa em família iniciando no casamento, o primeiro casamento aqui que a gente viu, Deus levando Eva para Adão. Então é muito da simbologia que a gente vê hoje do pai levando a filha para o noivo. E quem já fez o curso, sabe, mas a gente vai relembrar algumas coisas aqui, que o casamento, ele é dividido em duas partes. Às vezes a gente trata o casamento como um contrato e às vezes como uma aliança. E o ideal é que o casamento, ele não seja um contrato, mas o casamento ele seja uma aliança. Existem visões de mundo onde o casamento ele é colocado como um contrato, sempre. Você tem ali o noivo e a noiva casando e a divisão de bens, total, parcial ou às vezes nem nada. Isso é um contrato. Mas é interessante que na aliança você não vê essas coisas, porque a aliança independe do outro. A aliança independe do que o cônjuge faz. Na aliança é indivisível. Não depende do que um faz para o outro receber, ou vice-versa. O casamento, quando ele tende a ir para um contrato, ele se torna um fracasso. O casamento, ele tende a ser uma aliança quando ele é firmado em Deus. E o que se torna interessante é
que o que a gente vê hoje, o reflexo do que a gente vê hoje na sociedade, são contratos em vez de aliança. O contrato, ele molda um padrão diferente do que Deus estabeleceu. E você caiu de paraquedas, rapaz, eu caí no culto errado, vai ser só porrada? Não, queridos. Sabe por quê? Porque se está só porrada, é porque errou lá no começo. Mas, se você começa a fazer desde a origem certo, isso aqui para você é só lembrança e memória do que é certo. Mas também, no meio da correção, há graça para ser corrigido. Avançando, a gente tem hoje um modelo de casamento que a gente pode botar assim, um modelo cristão em Deus e um modelo mundano. O modelo mundano é tudo isso que a gente já falou. É tudo isso que a gente vê no dia a dia. Se você conversa sobre casamento firmado em Deus, para quem não entende o que é um casamento bíblico, ele vai dizer que você está louco, ou louca, ou que não dá. Realmente não dá sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo. Mas se você tem um casamento firmado em Deus, no padrão, entenda que esse conceito ele não vai ser mudado. Século 21, se Jesus não voltar, século 22, se Jesus não voltar, 23 e por aí vai. O casamento ele vai ser o mesmo, porque a origem do casamento da família foi em Deus. Uma pergunta para a gente refletir é se meu casamento é um contrato ou uma aliança. O casamento, quando ele é contrato, ele é baseado em interesses. Ele pode ser quebrado quando uma das partes não cumpre expectativas. Ele foca em proteger direitos individuais. Como exemplo, eu fico enquanto isso me faz bem. O casamento baseado em uma aliança é um casamento baseado em compromisso. Permanece mesmo em tempos difíceis. Envolve entrega total. Eu permaneço mesmo quando não é fácil. Aqui, faz que nem um pastor, a gente separa os homens dos meninos. Separa as mulheres das meninas. Quando é fácil, é tudo fácil. É mais ou menos como Jesus colocou. Que diferença vai fazer para o ímpio entender? Nenhuma. Agora, quando você mostra diferente daquilo que está, do padrão que o mundo vem estabelecido, acende um alerta aí. Opa, tem alguma coisa diferente nesse casal. A crise do século XXI, ela é uma crise real. A gente não tem como negar que, como os dados mostraram lá, praticamente metade dos casamentos estão culminando em divórcio. A pandemia, chamava de a pandemia do coronavírus, ela também foi apelidada de a pandemia dos divórcios. Por quê? Os casais passaram mais tempo juntos. E às vezes casais que apenas se toleravam, começaram a conviver junto e não aguentaram. Mas o casamento firmado em Cristo, firmado na rocha, firmado em Deus, ele tende a suportar as pancadas da vida. Eu não estou falando que o casamento cristão ele não vai passar por dificuldades. Todo casamento ele vai passar por dificuldades. Todo casamento ele vai passar por provas, batalhas e lutas. Mas o casamento firmado em Deus, ele vai vencer. Porque o mais interessado no casamento é o próprio Deus. Porque foi Ele que criou a família. Amém? Quando eu estava montando essa mensagem, eu me lembrei daquela figura. Pode passar aí, Cássio, por favor?
Não sei se vai dar para ver tão bem, mas esse é um quadro famoso, antigo, que ele ficou mais conhecido em 1862, que chamava Os Dois Caminhos. Muitas famílias cristãs têm esse quadro até hoje, que do lado aqui direito mostra o caminho largo conduzindo à perdição, os prazeres da vida, e ali do outro lado tem um caminho estreito conduzindo à vida eterna. E aí eu pensei numa obra que poderia ser inspirada nesse quadro famoso, né? A Bíblia tem um paralelo muito forte sobre isso, que a gente acabou de ler, das duas casas. Pode passar, Cássio, por favor? E aí a gente tem duas casas, dois modelos de casa, dois destinos diferentes. Uma casa passando por um caminho estreito, conduzindo para Cristo, para o céu, e uma casa conduzindo para o abismo. Vocês estão vendo só uns pontinhos ali, né? São celulares ligados. São várias pessoas ali se deturpando. Isso acontece com a gente, querido. Isso acontece comigo. Às vezes eu pego o celular, os meninos estão perto. E aí nós temos aqui os prazeres da vida, os luxos, as riquezas e por aí vai. Isso não acontece com vocês, não? Isso não acontece na IB Farol, né? Amém? Acontece. Às vezes a gente está com o celular, geração atual, a gente está com o celular, o filho passa, às vezes a gente erra mesmo, e erra feio. E são esses dois paralelos que a gente pode ver de família. Uma casa sendo conduzida para o céu e uma casa sendo conduzida para o inferno, literalmente sendo conduzida para o inferno. E eu peguei um poema para ler para vocês sobre isso que a gente está falando. É rápido, mas ele fala um pouquinho do que acontece no século 21, mas não acontece nas famílias da IB Farol. Diz assim: o silêncio que substitui. Não foi um grito que tirou Deus da sala, nem portas batidas, nem palavras duras. Foi o silêncio, educado, discreto, aceitável. Deus ainda estava nas paredes, Ele ainda estava lá, em quadros, versículos e costumes, mas já não estava nas decisões, nem no centro das escolhas comuns. A mesa continuava posta, mas sem presença. As mãos ainda se tocavam, mas sem essência. E então, sem anúncio, sem ruptura, outros deuses foram chegando devagar. O conforto pediu um lugar no sofá. A rotina ocupou os horários sagrados. Os filhos, sem perceber, tornaram-se o eixo. O sucesso prometeu segurança e a felicidade virou prioridade. Nada parecia errado, nada parecia urgente, mas tudo começou a se deslocar. Porque quando Deus sai do fundamento, qualquer coisa tenta sustentar o que não consegue. E assim começa, não uma queda, mas um afastamento. Primeiro, o tempo já não coincide, depois o diálogo perde profundidade, a admiração se torna lembrança, a fé vira individual, já não é vivida em conjunto. Até que um dia, a casa ainda está cheia, mas o coração vazio no encontro. Nunca estivemos tão conectados com o mundo e tão ausentes uns dos outros. Luzes acesas, telas brilhando e almas em modo silencioso. O casal divide o espaço, mas não divide mais a vida. A família compartilha o teto, mas não compartilha mais a alma. E o mais perigoso não foi a briga, foi a distração. Porque o conflito ainda chama para perto, mas a distração afasta sem avisar. E assim, não são tempestades que destroem, mas pequenas rachaduras ignoradas. Não são grandes crises, mas desconexões não tratadas. Até que tudo que restou foi convivência, sem comunhão. Mas há um caminho de volta. Quando Deus retorna ao centro, o que estava solto encontra direção. O que estava frio encontra vida. O que estava distante encontra reconexão.
Porque onde ele é o fundamento, o amor volta a ter raiz, a palavra volta a ter peso e a família volta a ter propósito. Sem ele, sem Deus, tudo é esforço. Com ele, tudo encontra sentido. E o que parecia apenas uma casa, volta a ser um lar. Amém? Coincidiu alguma coisa assim? Parece, né? Que às vezes está fazendo um retrato da gente. Século 21, famílias desestruturadas. Mas nós temos um verdadeiro fundamento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quem precisa ser o alicerce? Deus. Deus precisa ser o alicerce. Sem Deus, o esforço ele não tem sustentação. Qual fundamento sustenta a sua família? Qual fundamento sustenta a sua família? Em vão trabalham, ou seja, não há alicerce. Há esforço, mas não há fundamento. Pode ficar de pé, mas não permanece. Famílias, a gente não está lendo, a gente não está trazendo um modelo perfeito, porque ninguém é perfeito. Perfeito só Deus, quando criou Adão e Eva. Mas famílias, elas não permanecem por serem perfeitas. Elas permanecem por estarem firmadas na rocha. Essa é a diferença que a gente tem que entender. Não tem família perfeita, mas tem aquelas famílias que decidiram firmar a sua casa na rocha. E você deve estar perguntando, bom, para quem é marido, mulher, casado e tem filhos. E eu, que não conhecia isso antes de Cristo? Ou e eu, que vivi essa situação em Deus? Queridos, um versículo que eu sempre falo, sempre vou falar, porque serve para mim, serve para todos. Tiago 5,16. Confessando os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Não é só para a família, vale para tudo na vida. Mas, você quer fazer um acordo com Deus para dar certo? Em tudo na sua vida? Quer fazer um acordo com Deus? Deus, vamos zerar. Arrependimento, confissão, para haver perdão. Arrependimento e confissão para haver perdão. Partindo desse tripé, arrependimento, confissão e perdão, você consegue dar uma caminhada. Você consegue zerar. Você consegue recomeçar. Eu lembro uma vez de um curso que a gente estava fazendo, um treinamento que a gente estava fazendo para pastores e líderes de educação de filhos à maneira de Deus. E uma cena que gravou, foi uma cena simples, mas aquilo ali gravou muito para mim, porque um dos pastores, um casal de pastores que estava lá, eles se converteram já depois de um certo tempo, e eles não puderam ensinar isso para os filhos. E aí, uma das frases que ele falou assim, baixo, a gente estava em grupos separados depois, ele falou assim, se eu tivesse conhecido o Evangelho antes, teria sido tudo diferente com os meus filhos. Mas, é verdade, mas uma outra frase que marcou é que é a partir de agora. Para ele não servia porque ele não tinha entendimento. Passou, mas ele tem a oportunidade de corrigir se ainda estiver com os filhos. Ele tem a oportunidade de corrigir com os netos. Deus, ele não leva o tempo da ignorância.
Mas a partir do momento que você tem esse entendimento, é diferente. Nós seremos cobrados sobre isso. E hoje é apenas um acender de luzes novamente. Nós temos um padrão de como devemos andar e como devemos nos conduzir diante da Bíblia. E aqui entra um momento de graça. Sempre a graça, ela entra para um recomeço. Ela sempre entra para dar novos recomeços. Lembram lá a cana quebrada e o pavio fumegante? Se aplica aqui para a família. Se você está passando por isso, na sua casa, na sua família, no seu lar, arrependimento, confissão, perdão. Arrependimento, confissão, perdão. Tem que ser assim? Tem. Tiago 5,16, vamos lá, Tiago 5,16, deixa eu ler aqui para vocês, a gente ganha tempo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando confessem os pecados uns aos outros para serem curados. A cura, de acordo com o manual do fabricante, a Bíblia, só acontece quando há confissão. Se não houver confissão, se jogar para debaixo do tapete, não dá. Deus, ele não trabalha nesse nível. É duro? É pesado? É. Mas é assim que a Bíblia funciona. Aí não foi Deus que começou essa confusão. Fomos nós. E não podemos delegar ou jogar essa culpa para Ele. Mas Ele está lá do lado, pronto para recomeçar com você. Amém? Amém? Graça, querido. A graça sempre serve para recomeçar. Se você não entendeu isso, se apegue à graça do Senhor. Separações. Aqui é uma miscelânea. Separações, decisões precipitadas, novas famílias, influências de outras famílias, feridas, mágoas, rejeições, ou até falta de uma referência de um padrão saudável, como a Bíblia coloca. Mas isso não coloca ninguém fora do alcance de Deus. A graça, ela está aí para recomeçar. Onde há arrependimento, onde há confissão, sempre há espaço para o perdão e o recomeço. Interessante é que quando Deus volta ao centro, o desalinhado ele ganha direção. Gente, eu vou falando, vocês vão dizendo amém a cada um. Quando Deus volta ao centro, o desalinhado ganha direção. O ferido é restaurado. O perdido ganha esperança. Essa é a nossa esperança. O desalinhado ganha direção. O ferido é restaurado. E o perdido ganha esperança. Talvez hoje seja noite de você chegar em casa e ter um novo diálogo com o seu cônjuge. E fazer um novo curso Aliança. Fazer uma 11ª aula. E compartilhar de algumas coisas que nesse caminho aí foram deixadas para debaixo do tapete ou foram pesadas demais para deixar compartilhar. A graça de Deus, ela não apenas perdoa, mas ela também reconstrói. Tá? Por isso é tão importante não só do que onde você está hoje, mas decidir voltar a partir de agora. Toda palavra de Deus liberada, proferida, ela serve de arcabouço para você reconstruir, para você se alicerçar de novo nele. E para finalizar, eu queria falar sobre as prevenções do casamento, do fundamento. Nós não iremos tocar hoje especificamente sobre filhos. Durante as 5 semanas vai ter essa oportunidade de falar sobre isso.
mas hoje nós estamos só falando sobre o fundamento da família. Tá? O primeiro pilar da família cristã é ter Deus como centro. Uma vida espiritual ativa, oração, palavra e dependência de Deus, trazendo direção e equilíbrio ao lar. Segundo fundamento é a unidade, uma só visão, propósitos comuns caminhando na mesma direção. O terceiro fundamento, ou pilar de uma família, é a honra e compromisso. Respeitem palavras e atitudes que fortalecem a confiança e sustenta o lar. O quarto compromisso, ou pilar, é a santidade no relacionamento. Hebreus 13:4 vai falar disso. Tá? Fidelidade, pureza e vigilância que protegem a família. E o quinto pilar é a prioridade correta. Só fazer uma pausa aqui nessa prioridade. Você quer para a sua família dar certo? A ordem: Deus, cônjuge e filhos. Deus, cônjuge e filhos. Ah, mas lá em casa é Deus, filho e cônjuge. Não vai dar certo. Ah, mas meus filhos não me abandonam. Queridos, querida, quem vai ficar na velhice é o cônjuge. Quem vai ficar na velhice é o cônjuge. A Bíblia diz que os filhos, eles são herança. Filhos, eles vêm e vão. Vêm e vão. Então, coloque assim, Deus, cônjuge e filhos. Olha, às vezes a gente vê tanta coisa no Instagram, redes sociais, muitas frases de efeito. Aí me perdoem as mulheres, muitas mães. Meu filho é tudo na minha vida. Querido, eu não estou falando que isso é a exceção. Quando tu olha uma frase dessa, alguma coisa destrambelhou lá antes. O filho pode ser tudo na tua vida, mas quando tu coloca, meu filho é tudo na minha vida, ou já brigou com o marido, ou teve decepções amorosas e colocou o filho na frente de tudo. Você pode falar isso? Pode, não tem problema não. Mas não vai soar legal não. Agora, se você colocar Deus é tudo na minha vida, começou bem. Ah, não, mas meu marido, meu filho primeiro. Não vai dar certo. Tu está jogando praga? Não estou jogando praga. Eu estou sendo bíblico. Deus, ele criou Adão. Entre Adão e Eva, veio Caim e Abel? Não veio. Veio quem? Eva. Caim matou Abel. Já começou errado. Vocês acham que é só na família de vocês que tem problema? A primeira família, o filho já estava brigando. Caim e Abel já brigavam. Toda família, queridos. Toda família tem os mesmos problemas. A diferença é o que você vai fazer a partir dali. Então não bota Caim e Abel antes de Eva, não. Bota Eva antes. Porque quando Caim mata Abel, que vem Sete, eles todos começam a formar suas famílias, ficou quem? Adão e Eva. Tá? Ficou George, Shirley, Marco Aurélio, Sirley, Manduídes e Beth, e por aí vai. Daqui a pouco vai ser eu e Rafa. Filhos vêm e vão. Quer dar certo no casamento? Coloquem o seu cônjuge antes dos filhos, porque os nossos filhos e filhas são pequenos reis e rainhas que querem dominar o centro ali de tudo e tomar conta de tudo. Filhos vêm e vão. Quem vai estar lá? O cônjuge. Tá? E há exceções, e a Bíblia vai falar disso, que manda João cuidar da mãe, e por aí vai, mas quando o cônjuge morreu, são exceções. A gente está falando hoje das regras. Tá? Finalizando, Colossenses 3, 12 e 14, a gente vai ler esse versículo,
Esses pilares não eliminam os desafios da vida, mas oferecem a estrutura necessária para enfrentá-los com firmeza. Colossenses 3 vai falar disso, 12 e 13, né? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não é como o Senhor vai perdoar, não, é como o Senhor já perdoou. Amém? Que esse seja o nosso pilar para as nossas vidas. Queria deixar uma pergunta reflexiva, que diz assim: hoje, pensem aí, existe ou existem, né? Existe unidade ou divisão dentro do seu lar? Existe unidade ou divisão dentro do seu lar? Se houver unidade, mantenha, continue assim. Se houver divisão, é tempo de recomeçar. Tá? Mateus 12, 25 vai falar justamente sobre a casa dividida. A casa dividida, ela não subsiste. Tá? Ali ele estava falando de expulsar demônios, mas nós vamos aproveitar esse gancho aqui e usar para a gente. Mateus 12, 25 vai dizer assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vamos pegar a família? E toda família dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Conclusão para a gente hoje, queridos. Família é um projeto que vem do Senhor, ela vem de Deus. O casamento, ele é uma aliança, ele não é um contrato. Deus, ele deve ser o pilar, a base, o alicerce, o fundamento da nossa família. Famílias, elas não permanecem por serem perfeitas, mas por estarem firmadas em quem? Em Deus, na rocha eterna. Amém? Para finalizar o versículo que a gente vai usar este mês, a gente falou sobre fundamento. Pode passar, Cássio, por favor? Diz lá: uma família que tem Deus como fundamento aprende a se relacionar. Vai ser a nossa próxima mensagem. Relacionamentos. É restaurada, forma uma geração e vive uma missão. Queridos, a gente tem um mês de maio todo para isso. Se você não consertar hoje, vai ter que consertar na segunda. Se não consertar na segunda, vai ter que ser na terceira. Se não consertar na terceira, vai ter que ser na quarta semana. Se não consertar na quarta, vai ser na quinta. Se você não consertar, você está perdendo oportunidades do Senhor para o seu casamento, para a sua família. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé.